Campeonato Brasileiro da Série B, mas um Vasco que começa a projetar o seu futuro, agora que a SAF foi aprovada. O último domingo foi um dia histórico para o Vasco da Gama. Após cerca de 8 meses de processos, os sócios do clube aprovaram em Assembleia Geral a venda de 70% da SAF do Cruz Maltino para 777 Partners. Ao final da apuração, 3.898 votos a favor da venda e apenas 976 votos contrários. Votação expressiva, tivemos um comparecimento maciço aí dos sócios votando, entenderam a nossa proposta, abraçaram a nossa causa, tanto os sócios quanto a torcida. Então a gente agora começa uma parceria fortíssima em termos de futebol, que vai resolver grande parte dos nossos problemas no futebol e também do lado financeiro. A operação irá girar em torno de 700 milhões de reais, sendo que 70 milhões já foram injetados pela 777. Além do aporte financeiro, a dívida do clube será transferida para o grupo americano. O Vasco iniciou nesta semana a transição de fato para a Sociedade Anônima do Futebol e os trâmites devem durar de 10 a 15 dias. Ao final da votação, com o resultado positivo, a sede do calabouço foi tomada por torcedores vascaínos que, esperançosos, comemoraram o que pode ser a volta dos tempos de glória do gigante da colina. Olha aí, tela para o Vasco. Entenda como os investimentos, então, funcionarão, tá? Agora, com esse acordo entre Vasco e 777 Partners. A empresa vai comprar 70% da SAF do Cruz Maltino. Serão investidos 700 milhões de reais dentro de 3 anos. Desse total, 70 milhões já foram adiantados no início do ano. A gente até repercutiu aqui no Sport Center. O dinheiro será usado para reforços e também para quitação de dívidas, e a previsão é de que 120 milhões de reais sejam injetados ainda em 2022. No ano que vem, a 777 Partners deve investir mais 190 milhões de reais. Bom, é um Vasco agora que começa oficialmente um novo momento, porque agora com a aprovação, dentro das burocracias ainda que existem para terminar de fechar o negócio, tem que criar a conta, abrir a conta no banco e tudo isso ser organizado. Eugênio, claro que tudo isso passa muito para como vai ser o ano que vem do Vasco, né? Porque ainda tem 120 milhões para investir nesse ano, mas imagino que muito para a dívida, né? Até porque a janela vai fechar e o Vasco está se organizando ainda. Mas o acesso é fundamental para qualquer plano do Vasco daqui para frente, né? Se imaginava que seria possível aproveitar essa aprovação para já fazer contratação agora, nessa janela que está fechando semana que vem. Para esse time que está disputando Série B. Não sei se vai dar tempo, se vai ser viável, mas 120 milhões é um belíssimo dinheiro. Sim. Claro que tem que garantir o pagamento dos salários até o final do ano, tem algumas melhorias a serem feitas no estádio, no CT e tal, mas é um dinheiro bem razoável para mais o quê? 3 meses? 2 meses e pouco de temporada, porque vai acabar logo ali em novembro. 2 meses e meio agora. Não sei como é que vai ser isso. O fato é que tem todo esse processo, eles calculam aí mais uns 10 dias, 2 semanas, para que oficialmente tudo esteja operando, né? Para que se crie empresa e tal. Mas já tem polêmica no meio disso. Primeiro, assim, CEO, né? Pensando no futebol, o primeiro ponto, ou futebol, quem vai ser o novo técnico? Vai se contratar um novo técnico? Que técnico é esse? É alguém para ficar até o final do ano ou já alguém para trabalhar para o ano que vem? Esse é o primeiro ponto imediato E que peso tem esse técnico a se resolver? E agora a SAF pode opinar oficialmente, né? Porque quando... Agora a SAF domina. Exatamente, porque quando contrataram o Maurício... Não tinha. Era uma consulta, né? Agora a SAF é quem manda, ela já estabeleceu os seus 2 principais nomes. Um deles é o diretor esportivo, é o Paulo Brax, que estava no Inter ano passado, né? Ele vai responder pelo futebol. E a polêmica não está nele, está no Luiz Melo, que vai ser o CEO da empresa, comandada, com 70% das ações,
pela 777, o Vasco tem 30%. Só que esse Luiz Melo era o CEO do clube, que justamente foi quem negociou todo o contrato. Aí, quer dizer, ele negocia o contrato e passa para o outro lado. Tem uma questão aí ética, né? Mas foi o nome escolhido, tem hoje... E com isso o Vasco soltou uma nota dizendo que ele está desligado dessas funções dele de CEO do clube, já que ele vai ser o CEO da SAF, a partir de agora tem que ser desligado. Só que todo o processo que não foi bem visto, de né? negociação, ele estava de um lado, e aquela história, ele podia estar trabalhando mais para o outro lado do que para o lado de cá, né? Se agora ele é incorporado. O ideal é que ninguém desse processo participasse, Sim. a partir de agora. A ética manda isso, mas não vai ser feito dessa forma. Há uma crise política na associação, né? O Vasco Clube, né? Os vice-presidentes estão lá reclamando, forças políticas, porque o clube continua existindo. Ele não manda mais decisivamente no futebol, embora tenha 30% da SAF. Pode ser ouvido, mas a decisão é da 777, né? Porque tem a maioria das ações. Mas existe o clube institucional, por exemplo, que agora deixa de ter dívida, porque a 777 vai pagar as dívidas. Então, ele passa de ser um clube que tem potencial para investimento, e um dos investimentos possíveis é a reformação Januário, pelo clube e não pela SAF. Porque agora também vai entrar num novo momento que é o Vasco, ele sempre existiu num modus operandi. A partir de agora, o Vasco vai existir em outro modus operandi. E agora é como essas pessoas que seguem dentro do clube vão começar a se organizar para... Caramba, não é o Vasco que eu estou acostumado, isso pro bem e pro mal, né? Alguém que está acostumado com as bagunças lá dentro vai ter que, filhão, agora vai ter que organizar e largar o osso e a parte interna vai ser muito importante nesse processo, Mari. Eu acho que a forma como os clubes fazem o seu trabalho, como seguem uma linha de trabalho já há muito tempo, torna eles refém desse tipo de negócio. Porque é isso, o Vasco numa crise financeira assim, absurda, não é exclusividade do Vasco, a gente sabe muito bem o que acontece com os clubes do Brasil. E aí, quando vem uma empresa que tem esse poder financeiro de assumir essas dívidas, de dar as melhorias que o clube necessita, no caso do Vasco, fazer o torcedor chegar o mais perto possível do que ele imagina para o seu time do coração, que não é uma Série B, que não é um clube afundado em dívidas, que fica muito para trás dos rivais, aí você faz isso, você dá 70% do seu patrimônio para alguém que vem de fora gerenciar. Só que não dá para tirar do contexto toda a história do Vasco, no caso que é o clube que a gente está falando, que não cabe nesse 30%. O Vasco a história do Vasco é o 100% do Vasco. Só que porque você se afundou, colocou o clube na mão de pessoas que não geriram da maneira correta, você se torna refém desse tipo de negócio. Eu acho bom, porque eu acho que a gente chegou num estágio em que o futebol brasileiro ele precisa ser visto hoje como um negócio. Eu não falo só de clubes, eu falo, por exemplo, de organização, de competição. Quando a SAF assume o Botafogo, fica muito incomodado com, por exemplo, arbitragem, VAR, calendário, e aí você tem alguém de fora que tem um poder de cobrar muito mais nesse sentido. Só que, por outro lado, você fica refém do que a SAF pode ou não fazer como representante majoritária ali do seu patrimônio, né? É isso, assume as dívidas, é o principal ponto. Precisava fazer isso. Precisava fazer isso, não tem como. A gente tem no feminino agora, por exemplo, o caso de São José. Imagina, o único campeão mundial de clubes feminino, Tri-Libertadores, que caiu pela primeira vez na sua história no Nacional, e já se fala numa SAF, para o clube como um todo, obviamente não é só o feminino. Porque é necessário, não dá para ficar só na mão de prefeitura. Cada 4 anos muda ali toda a forma como é visto o clube. Então, no caso do Vasco, era isso, uma dívida imensa, e aí vem a SAF para tentar organizar a casinha, e aí, claro, vai ter um poder maior também de fala, né? Bom, a gente fala mais, tá? E vai acompanhando todos os passos aí da SAF do Vasco e os movimentos do mercado e também extracampo, tá? Mas tem muita coisa pra gente conversar no segundo tempo do Sport Center. Coloca aí os destaques. Bora!